Começamos o programa Fique por Dentro de hoje, aqui pela Rádio Frequência Universitária, a rádio laboratório do curso de jornalismo da UNO Chapecó, transmitido direto da UFAP 2013. Eu sou Pamela Weber. Recebo hoje em nosso estúdio o jornalista professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Mário Luiz Fernandes. Ele é um dos autores do livro Imprensa do Interior, Conceitos e Contextos, que será lançado pela editora Argos hoje à noite no estande da UNO Chapecó. Boa tarde, professor. Boa tarde, Pamela. Boa tarde aos ouvintes. Então, o seu livro ele trata da imprensa do interior. Por que ele é importante para a compreensão dessa imprensa? Bom, primeiramente, acho que vale ressaltar que, na verdade, existem pouquíssimas publicações sobre a imprensa do interior do Brasil, né? A imprensa de pequeno porte. Eu já pesquiso esse segmento desde a minha dissertação de mestrado, que foi feita pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a PUC, isso lá já no finalzinho da década de 90. Então, a gente tem acompanhado todas as publicações, as produções realizadas na área da pequena imprensa. E são pouquíssimas, de fato, publicações, né? E dessas poucas publicações, a maior parte delas busca fazer basicamente estudo de casos sobre a realidade de determinados jornais, seja aqui em Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul ou no Amazonas, estudando mais ou menos as características, o perfil, o desempenho dessa pequena imprensa. O que o livro traz de diferente nessa edição é justamente além de nós estudarmos alguns casos, alguns estudos de caso, a performance, o perfil de alguns jornais, de alguns pontos do Brasil, ele avança trazendo algumas reflexões conceituais e teóricas sobre esse segmento de mercado, né, que é um segmento bastante expressivo, né? Se nós formos pensar em termos de Santa Catarina, por exemplo, é um segmento que, em termos de tiragem, ele é muito mais expressivo do que a nossa chamada grande imprensa aqui do estado de Santa Catarina. É um segmento que gera muito mais empregos para profissionais da área de comunicação, também do que os nossos principais jornais do estado, né? E que, no entanto, é um segmento que só não é mais expressivo em termos de faturamento publicitário. Porque essa fatia do mercado publicitário, o investimento que as empresas, os grandes anunciantes fazem, infelizmente, continuam sendo nos grandes jornais e não nos jornais de pequeno porte, né? Então, o grande diferencial, o grande avanço desse livro é nesse sentido, tanto no aspecto de fazer uma análise de algumas dessas realidades, quanto avançar no aspecto teórico, no aspecto conceitual, de entender um pouco do ponto de vista da comunicação, ponto de vista da sociologia, da antropologia, qual a importância, qual é a relevância da imprensa do interior. Então, qual é a importância desse livro para futuras pesquisas nessa área? Então, justamente por isso, né, por ele ser um dos únicos que faz um arcabouço teórico, faz uma avaliação teórica, ele é bastante significativo, né? Porque a gente tem que entender a imprensa do interior não apenas como um mercado, né, mas principalmente um espaço onde há uma interação entre o leitor, a empresa jornalística e o próprio jornalista que produz essa informação. Então, a proximidade entre esses três elementos chaves, empresa, jornalista e público, faz com que esse produto notícia seja produzido de uma maneira bastante diferenciada em relação ao que é feito pela grande imprensa, né? Então, hoje, se eu pensar da seguinte forma, o presidente da Síria assassinou 20 mil pessoas. Para nós brasileiros, óbvio, é uma tragédia, mas não é uma estatística, né? Você tem aquele sentimento, mas é uma estatística, é algo muito distante, é algo muito palpável, é pouco palpável para nós brasileiros e muito menos para nós catarinenses, né? Agora, se nós cidadãos aqui de Santa Catarina, uma única pessoa que eventualmente tenha sido, enfim, assassinada, digamos, numa situação radical, mas que seja assassinada na rua do nosso bairro, alguém próximo que a gente tem algum contato, algum tipo de ligação,
Essa única vítima, ela ganha uma dimensão muito maior por conta da proximidade que a gente tem. Então, essa proximidade geográfica, ela cria laços afetivos, né, que faz com que a gente se identifique muito mais com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso parente e etc. Num âmbito mais abrangente, num espaço de cidadania política, né, a informação que sai sobre a minha Câmara de Vereadores do meu município, ou sobre o prefeito da minha cidade, ou sobre uma atuação de um sindicato de classe da minha cidade, a minha possibilidade de interação, possibilidade de interação, no caso do leitor, é muito mais forte, é muito mais significativa, porque ele pode ir lá em loco, verificar se de fato aquilo está acontecendo, da maneira que aquilo está acontecendo, ele pode ter uma interferência direta, né? Então isso faz toda a diferença na hora de eu receber uma notícia, né? Porque a comunicação, basicamente, ela tem como fundamento mobilizar pessoas, né? Então, à medida que você vai conseguir mobilizar pessoas a partir do momento em que ela possa ter um espaço de interação e de interferência no fato acontecido, né? Então, um fato acontecido lá na Síria, eu não tenho a menor possibilidade de interferir. Ou acontecido em Brasília, ou acontecido em São Paulo. Eu posso interferir naquilo que acontece na minha rua, na minha cidade. Então, avaliando a realidade da imprensa do interior hoje, com a existência de cursos de jornalismo e de tecnologia, é possível dizer que há mais qualidade no conteúdo do produto? Eu não sei se é exatamente qualidade, mas eu acho que o que a gente pode falar é num compromisso maior do jornalista, né? Porque o jornalista que atua no veículo do interior, ele tá exposto, quer dizer, a fonte dele hoje, ele encontra amanhã na esquina, né? O prefeito sobre o qual ele fez uma matéria denunciada hoje, amanhã ele vai encontrar esse mesmo prefeito no gabinete, na rua, ou em qualquer lugar. Então isso faz com que o jornalista que atua no interior, ele tenha um compromisso, ele tenha uma responsabilidade maior sobre aquilo que ele desenvolve, porque ele sabe que ele vai encontrar com a fonte ou com uma pessoa que se sentiu ofendida com a matéria na esquina no próximo dia, e ele vai ser cobrado por isso, né? Um jornalista que venha da Folha de São Paulo fazer uma matéria hoje, no caso aqui que nós estamos presentes na IFAP, ele não tem um compromisso direto com o que está acontecendo hoje aqui. Se ele vier aqui fazer qualquer matéria, seja ela negativa ou positiva, amanhã ele vai embora e ninguém mais alcança, ninguém mais tem a possibilidade de encontrar com esse jornalista, né? Ele vai fazer isso da maneira como ele bem lhe convier. E com um agravante, sem conhecer exatamente o contexto em que tudo isso está inserido, né? A comunidade, o que é a sociedade chapecoense, os laços que ela tem com o campo da agropecuária, por que essa feira se realiza, né? Ele vem aqui normalmente vai falar sobre o evento em si, né? E não sobre o contexto no qual esse evento está inserido. Então, esse contexto, essa leitura de proximidade, quem consegue fazer de uma maneira mais completa é o jornalista local, porque ele vivencia isso, ele faz parte também desse processo cultural. Então, ele não está trabalhando só informação, ele está trabalhando também uma forma de buscar uma interação entre o leitor e a sociedade no qual ele está inserido e o fato que está acontecendo naquele momento. Então, eu não diria ser questão de qualidade, mas eu vejo mais uma questão assim, de compromisso, de envolvimento maior com aquilo que o jornalista local está relatando em relação ao que um jornalista externo, digamos, mais distanciado, vai fazer essa cobertura. Como você vê a imprensa do interior aqui no estado de Santa Catarina? Como é a área de atuação? Ela segue um padrão ou ela realmente leva o jornalismo a sério? Olha, como qualquer segmento, a imprensa, mesmo a imprensa do interior, a chamada imprensa de pequeno porte, ela é muito diversificada, ela é muito variada, tá? Nas pesquisas que eu já realizei, eu vou encontrar aquele jornal onde tem uma única pessoa desenvolvendo aquele jornal, semanário, quinzenário, um jornal de 8 páginas, feito por uma única pessoa, e você vai encontrar jornais muito bem estruturados, com uma redação de 10, 12, 15 jornalistas, com produção diária de 24, 32 páginas semanais. Então, a diferença é bastante grande, é bastante acentuada de veículo para veículo, de cidade para cidade. Então, no seu livro, o senhor
me contou que fica com a parte mais da teoria. Aonde o senhor se embasou para escrever essa teoria? Bom, no meu capítulo eu trabalho basicamente a hipótese de newsmaking, que é um negócio um pouco complicado aqui, mas é uma teoria que procura investigar a produção jornalística dentro do processo de redação, né? Porque a notícia é um produto que passa por várias fases, por várias etapas, por vários processos, né? Tem um momento de você elaborar uma pauta, ou seja, definir o assunto que você vai fazer a matéria. Tem um momento em que o repórter vai para a rua para fazer o levantamento de dados, captar as informações. Tem um momento que esse repórter volta para dentro da empresa e vai começar a redigir o seu texto. Tem um momento da edição. Enfim, é um processo de várias etapas e que tem várias interferências nesse processo, né? E os estudos, até pouco tempo, os estudos não consideravam esse processo de produção dentro das redações, né? A notícia era vista somente como um produto de manipulação ideológica, com interesses de ou favorecer um determinado grupo ou desfavorecer um outro grupo, né? Então a notícia era sempre um produto ideológico, com manipulações intencionais, né? E a chamada hipótese de newsmaking, que é um estudo que foi esboçado de maneira mais significativa a partir da década de 70, ele vai para dentro das redações e vai começar a estudar também esse processo de produção. Ele vai dizer, não, espera aí, a notícia não é só um produto de manipulação política, aquela famosa teoria da conspiração, que sempre está querendo alguém. Não, espera aí, tem outras coisas que interferem nesse processo, que é o jornalista, que é a cultura, a nossa cultura profissional, que é os próprios interesses da empresa e etc., né? E dentro desse conjunto de interesses, a hipótese newsmaking ela vai colocar duas coisas fundamentais, assim, os chamados critérios de noticiabilidade. Por que uma notícia, por que um fato qualquer se torna notícia? Que elementos ele traz dentro de si que são significativos para transformá-lo em notícia, ou seja, ser veiculado por um meio de comunicação. E nesses critérios de noticiabilidade, tem dois que são chaves assim, colocados pelo newsmaking, que é a questão do interesse e a questão da importância. São dois conceitos distintos. O que é importante e o que é interessante? O importante é aquilo que é de interesse público. É aquele fato que, de alguma maneira, vai interferir na vida de toda uma coletividade, de toda uma sociedade. É aquele fato que a população precisa saber. Ainda que ela não goste muito, ainda que ela não tenha muito interesse, que ela torça o nariz, ele precisa saber porque aquele fato, de alguma maneira, vai interferir na vida dele, né? Geralmente isso acontece com a pauta de política. O brasileiro, infelizmente, não é muito afeto a questões políticas. O brasileiro, infelizmente, não gosta muito de economia, de falar de economia, mas, na verdade, são duas grandes áreas que interferem diariamente na nossa vida, né? Nós temos um Congresso Nacional, nós temos uma Assembleia Legislativa, nós temos uma Câmara de Vereadores, discutindo, aprovando uma série de leis que interferem diretamente no nosso cotidiano. E muitas vezes, infelizmente, a gente não quer saber disso. Mas isso é importante e isso o leitor precisa saber. Então, isso é de interesse público. Isso é importante, né? O interessante é uma outra vertente. O interessante é aquilo que o leitor quer saber. Cada um de nós, cada cidadão tem um gosto pessoal. Tem pessoas que querem saber da vida de artista, tem pessoas que querem saber da vida de atleta, do futebol, da matéria de polícia, que são coisas que de maneira nenhuma vão afetar a vida desse cidadão. Ele vai tomar conhecimento por uma curiosidade natural que todos nós seres humanos temos. Nós somos curiosos por natureza, né? Nós queremos saber, de repente, a nova decoração da casa da Xuxa, ou se o Roberto Carlos casou com alguém. Então, são curiosidades naturais. Então, são coisas de nosso interesse, que a gente quer saber, que a gente gosta de saber, mas que de maneira nenhuma afetam o nosso cotidiano, a nossa vida. Então, é aquilo que o público quer saber, né? Então, isso é o interesse. Então, esses dois eixos, interesse e importância, esses dois grandes critérios de noticiabilidade, é o que eu procurei estudar dentro da imprensa do interior, né? Então, o que é importante, por exemplo, se a gente pegar como parâmetro um jornal de circulação nacional no Brasil, como a Folha de São Paulo, né? O que é importante para a Folha de São Paulo não necessariamente é importante para um jornal local aqui de Chapecó, né? O que é interessante para essa mesma Folha de São Paulo pode não ser interessante
para um outro jornal aqui de Chapecó. Então eu tentei aplicar essas duas linhas de estudos em relação aos jornais do interior a partir da hipótese do Newsmaker. Obrigada, professor. Esse foi o Fique por Dentro, aqui na Rádio Frequência Universitária, a Rádio Laboratório do curso de jornalismo da UNO Chapecó, transmitido direto da IFAP 2013. Eu sou Pamela Weber.